Queridos, a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, verso 14, traz-nos uma afirmação muito importante. Ela diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O autor de Hebreus, ao fazer essa afirmação, ele não está condicionando a salvação da igreja do Senhor Jesus a um conjunto de atitudes de obediência. Pelo contrário, o que ele está fazendo aqui é mostrando, apresentando a característica essencial da vida de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que busca a santificação, é aquele que busca a paz. E a ideia de paz aqui é da paz de Deus que pode alcançar o coração das pessoas. O que o autor de Hebreus tem como grande objetivo é motivar os homens, os crentes, as pessoas salvas, a seguirem aquilo que é próprio para a sua comunhão com Deus, para a sua vivência e o seu crescimento no conhecimento e na graça do Senhor. O apóstolo Pedro, ele vai fazer também uma afirmação semelhante quando ele chama a atenção da igreja dispersa para que esteja se santificando. E ele faz isso baseado na obra de Deus pela vida da igreja. Pedro diz que os crentes eles devem agir como filhos da obediência e não devem viver segundo o modelo da vida sem Deus que eles tinham antes. E ele vai dizer que isso era um tempo de ignorância, mas, em contrapartida, ele sugere que a igreja ela deve ser aquela que busca a santidade em todos os seus atos, em todos os seus procedimentos, a fim de que possam se assemelhar a Deus e à sua santidade. O paradigma, o referencial que Pedro coloca para a igreja é o próprio Cristo, dando-nos uma visão de que ele sempre vai ser um referencial extremamente alto e que nós sempre estaremos caminhando, necessitando caminhar em nossa santificação. Qual é o desafio? O grande desafio é de ter um entendimento nosso a respeito do que significa vida cristã, para que nós possamos ter vidas coerentes, vida cristã coerente. Uma motivação que seja capaz de produzir em nós frutos através de um esforço todo envolvido à felicidade e boa consciência quanto à obediência a Deus. A primeira motivação para esse esforço, irmão, que devemos ter para a vida santa é a gratidão a Deus. Isso porque Deus nos deu essa nova realidade que nós temos, baseado na sua própria misericórdia. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Ele nos deu uma herança incorruptível. Ele está dia após dia nos guardando pelo seu poder mediante a fé para a salvação que vai ser revelada a nós no último tempo, no último dia. Então, a primeira motivação que nós temos para uma vida santa é a gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá, tudo aquilo que Ele nos deu e tudo aquilo que nós teremos. A segunda motivação que nós devemos ter é a própria obediência. O texto diz: sede santos porque eu sou santo. A obediência, irmãos, ela é fruto, ela é proveniente de algo muito claro na nossa mente, na nossa consciência. A obediência ela é fruto da consciência daquele que é servo e sabe a quem está servindo. Daquele que é servo e entende a sua posição e sua responsabilidade como servo do Senhor. O servo de Deus,
ele se esmera em conhecer a vontade do seu Senhor. E mais do que conhecer, ele se esmera em agir sobre qualquer circunstância de maneira fiel. A terceira motivação que o texto nos traz é o exemplo. Segundo é santo aquele que vos chamou. Jesus ensinou-nos com seus procedimentos, com suas palavras, com sua submissão ao propósito do Pai para a sua vinda e o seu ministério entre nós. Ele nos ensinou o valor da santidade, da retidão, através da sua vida. Pilatos, quando foi julgar as acusações que estavam sobre Jesus, tanto naquela situação difícil, ele não encontrou crime algum no Senhor Jesus. Nós vemos ele dizer isso, olha, eu não estou vendo nada de errado nele. Lucas, capítulo 23, verso 4. Jesus foi exemplo de santidade para os crentes. Jesus é o exemplo de santidade, de pureza, de retidão, de obediência, também aos incrédulos. A quarta motivação que nós devemos ter é o preço que Deus pagou, que não pode ser desprezado pela nossa salvação. Paulo diz que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, ou pelo precioso sangue do seu Filho. Queridos, o preço da nossa redenção foi tremendamente alto. Contudo, foi pago com dedicação, com amor, com liberalidade, com intenção por parte de Jesus, para que nós pudéssemos ser salvos, como também para vivermos essa nova liberdade honrando a Cristo e aquilo que ele fez na cruz, derramando o seu sangue em nosso lugar. E essa talvez seja uma motivação suficiente, apesar da Escritura nos mostrar todas as outras. Santificação, então, é um grande desafio para nós e conduz-nos a uma dependência, constante daquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Nós sabemos muito bem que o nosso esforço para a santificação somente será eficaz na suficiência da graça de Deus, que é derramada sobre a nossa vida todos os dias. E essa dependência é algo que nós temos que viver com muita responsabilidade, lembrando de cada uma dessas motivações corretas que o cristão deve ter para uma vida de obediência ao Senhor. Sendo assim, a santidade cristã é uma declaração prática, visível, da nossa dependência ao Deus da nossa salvação e que torna possível a nossa santificação. Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos dá não só a salvação, não só o perdão dos pecados, mas nos dá a bênção de podermos nos esforçar pela tua graça para uma vida de obediência e sermos reconhecidos como filhos da obediência. Ó Deus, permita que possamos lembrar de todos os motivos que o Senhor nos dá, para que tenhamos alegria em vivermos como os teus servos, glorificando ao Senhor assim e testemunhando o Senhor desta forma. Em nome de Jesus. Amém.